E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção da nossa prova, né? Que são os exercícios finais da primeira parte da apostila 2, certo? Confesso que ela é bem complicadinha mesmo, é bem difícil essa parte, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade em compreender os movimentos da Terra, os movimentos que os planetas fazem. Então, assim, eu vou tentar ser a mais objetiva possível. Esse vídeo vai ficar grande, eu já vou avisando, e por causa das explicações, ok? Então, paciência, prestem atenção para vocês aprenderem melhor, tá? A trajetória de um planeta ao redor do Sol é elíptica. O que é elíptica? Vamos ver aqui, ó. Aqui num dos exercícios, ele tem, olha aqui, tá vendo? Ele não é redondinho, ela é uma esfera achatada, tá? Isso é uma elipse. Olha a diferença de uma esfera, ó. Os planetas, eles não dão a volta no Sol de forma redondinha assim, não, viu? O Sol no centrinho e os planetas girando assim redondinho em volta dele, não. Os movimentos dos planetas é dessa forma aqui, ó, elíptica, tá? É levemente achatada e o Sol, ele fica num dos focos da elipse, tá? Não fica tão pertinho assim, não. Ele fica um pouquinho mais deslocado do meio, tá bom? Então, vamos aqui. Deixa eu apagar aqui, senão você vai me levar para o resto aqui. Então, olha só, a trajetória de um planeta ao redor do Sol é elíptica. Em qual posição deve estar o Sol? O Sol fica em um dos focos da elipse. É aquilo lá que eu falei. Então, aqui eu tenho a elipse, vamos fazer aqui que é o movimento da Terra em volta do Sol, tá? Então, vamos mais ou menos aqui ao meio, o Sol fica aqui, ó. Tá vendo? Não fica tão pertinho aqui, tá? Porque se fosse muito perto, quando o nosso planeta passasse grudadinho aqui, né, ia dar problema, né? Mas, assim, é levemente para um lado, o foco do Sol fica, certo? Continuando. Três satélites, 1, 2 e 3. Então, muita atenção nessa daqui, tá? Move-se em órbitas circulares ao redor da Terra. Então, lá eles estão dando voltinhas. O satélite 1 tem uma massa, uma massa qualquer, tá? Uma massa M, esse satélite aqui. O satélite 2 e 3 tem uma massa 2m. Então, o que significa? Que eles têm uma massa 2 vezes maior do que o 1. Se esse aqui tem 10 quilos, esses aqui vão ter quanto? 20, tá? Então, esse 2m está me falando o quê? Que o satélite 2 e 3 tem massas 2 vezes maior que esse 1, certo? Tá? Os satélites 1 e 2, eles estão na mesma órbita lá, eles estão fazendo o mesmo trajeto, em um raio R, então aqui é um raio R. O satélite 3, o raio que ele faz, que é o raio aqui, do centro até essa parte aqui, é metade, olha lá, é metade do raio que 1 e 2 está, certo? Então, vamos à pergunta. Sejam, opa, deixa um pouquinho. F1, F2 e F3, os módulos das forças gravitacionais da Terra sobre esses satélites, tá? Então, o que a gente pode afirmar? Então, aqui eu tenho uma força que o planeta exerce sobre tudo que está em volta dele. A força vai ser maior em qual? Em qual desses satélites a força que o planeta exerce vai ser maior? Então, vamos pensar. Bom, o 3 é o que está mais próximo da Terra, certo? E ele tem uma massa 2 vezes maior que o 1. Então, qual vai ser a força maior? Olha só, vai ser essa por enquanto, tá? Qual vai ser a força menor que vai ser exercida? A da 1. Por que o da 1? Por que não é o 2, professora, sendo que eles estão na mesma órbita?
Porque o 1 tem metade da massa que 2. Lembra que eu falei aqui no comecinho? Que o 2 e o 3 têm a massa do dobro do 1. Se esse tem 10, eles aqui teriam 20. Então, esse vai ser a menor que vai conseguir exercer a pressão. Então, olha só, alternativa C, olha lá. Força 1 é menor que a força 2, que é menor que a força 3. Olha lá, quando eu corto aqui, ele vira um 4, tá? Não sei se vocês, algum professor de matemática já passou isso para vocês, mas deve ter passado, né? Olha lá, assim. Eu sempre confundia, né? Qual era o maior, qual que era o menor. Então, eu corto aqui, olha lá, não vira um 7? Então, esse aqui é maior. Quando eu corto aqui, não vira um 4? Então, ele é menor, tá? Então, olha lá, força 1 menor que a força 2, que é menor que a força 3, tá? Então, alternativa C. Olha aqui, ó. A força gravitacional depende da massa dos astros e da distância entre eles. Então, vai depender da massa que esses satélites têm e a distância com que eles, o quê? Estão do planeta aqui no caso. Ah lá, logo, será maior no satélite 3, porque ele está mais próximo da Terra e ele tem a maior massa. Depois no satélite 2, porque a massa de 2 é maior que a de 1. E por fim, será menor no satélite 1. Lembre-se que a distância reduz a força, tá? Então, quanto mais longe estiver o meu satélite, o meu negócio que estiver girando em torno desse planeta, menor vai ser a força que ele vai conseguir agir sobre ele. Se o satélite tivesse aqui, olha só, aqui, ele não teria o planeta quase não teria força para puxar ele para si, tá? Porque os planetas têm essa força gravitacional, que é o que nos mantém aqui e não deixa a gente flutuar. E essa força, a gente vai ver numa próxima pergunta, varia de planetas para planetas. 3. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta. A Terra? Não sei. Qualquer outro planeta, tá? Em movimento de translação ao redor do Sol. O que é o movimento de translação? O movimento que os planetas fazem em torno do Sol. Cada um tem um tempo. No nosso caso, demora 365 dias. E 4 pontos sobre essa trajetória. MP, tá? Que é o periélio. O que é o periélio? É o ponto mais próximo da estrela, né? E o afélio é o ponto mais distante do planeta em relação à estrela. O módulo da velocidade escalar desse planeta, olha só, vamos ler aqui, ó, está aumentando no ponto M e diminuindo no ponto E. Quanto mais próximo o meu planeta estiver da minha estrela, mais rápido vai ser a sua velocidade nesse ponto, e quanto mais longe ele estiver, mais lento vai ser a sua trajetória. Olha só, ele chega aqui, olha lá. Ó, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, certo? Por quê? A força de atração e de repulsão nesses pontos aqui do periélio, né, é muito intensa. Então, faz com que o planeta gire um pouco mais rápido, tá? 4. Depois vocês, eu vou mandar a foto, vocês leiam porque são falsas essas aqui, ok? 4. Qual é a dificuldade em percebermos o movimento da Terra? Professora, por que a gente não fica tonto? Né? Quando o planeta está girando, por que a gente não fica tonto? Porque a gente está se movendo junto com a Terra. Nós estamos nela, nós estamos fixas nela aqui. Então, por isso que a gente não sente esse movimento do nosso planeta. Ainda bem, né? Porque senão não ia dar certo isso, né? Então, porque a gente está se movendo junto com ela. Igual, você não percebe a velocidade do carro quando ele está na pista, né? Você não sente aquela força vindo, porque você está em movimento junto com ele. 5. Sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Assinale o que for correto. Então, aqui, lá, ele assinalou a 1, a 2, a 8 e a 16. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Sim, claro, porque a Lua já é o nosso satélite, então, por ela ser o nosso satélite, então significa que o nosso planeta exerce uma força sobre ela.
Lembrando que os planetas, né, existem a força de atração e de repulsão. Então, ao mesmo tempo em que ela puxa, ela se repele e mantém um equilíbrio para que não aconteça um choque catastrófico. 2. Existe sempre um par de forças, de ação e reação entre dois corpos materiais qualquer, que foi isso que eu acabei de falar. Essa aqui, o ponto 8, ó. O segmento da reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais, em tempos iguais, durante a revolução do planeta em torno do Sol. Então, se eu fizesse, deixa eu desenhar aqui, ó, desenhar uma elipse aqui, certo? Olha lá. Os pontos, um ponto, se eu fizer o ponto aqui tem a mesma distância. Daqui, aqui vai ter tudo a mesma distância se você medir, tá? É isso que ele quer dizer nesse ponto. Vamos a outra. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse correspondendo à órbita de cada planeta. É aquilo que eu já expliquei, né? Nós temos a elipse, que é o movimento em que os planetas fazem em torno da estrela, do nosso Sol. Desculpa. E o Sol fica em um dos focos. Não é que ele fica num canto, ele fica levemente um pouquinho para um dos cantinhos, certo? Se eu somar a pontuação, vai dar 27, tá? Leia a tirinha e observe o esquema a seguir para responder as questões 6 e 7. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Eu falo que eu não estou gordinho, só estou no planeta errado, né? Então, olha só. Esses valores aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, é a força com que o planeta mantém tudo nele, né? A força peso, que é o que nos mantém aqui. Por que as pessoas muito obesas têm muita dificuldade em andar, não conseguem se locomover? Claro, ela está com a sua massa muito alta, porém, quanto maior for a sua massa, maior vai ser a força-peso que você vai ser puxado, tá? Que você vai ser, que vai exercer sobre você. Por isso, a dificuldade. Se você for em planetas onde a gravidade é menor, você vai ter uma facilidade maior em se movimentar, né? Você não vê quando aqueles vídeos das pessoas na Lua, eles davam o quê? Saltinhos, por quê? A gravidade na Lua é bem menor que a da Terra, tá? Olha lá, então a pergunta 6. A ilustração anterior é uma representação artística do sistema solar. Nela são apresentados os valores médios da aceleração da gravidade em cada um dos astros do sistema solar. Qual dos planetas apresentados nessa ilustração Garfield deveria ir para diminuir o seu peso? Em qual planeta a massa do gato seria alterada? Para ele diminuir o seu peso, ele teria que ir para qualquer um dos planetas que fosse menor que 9,8. Então, Mercúrio, Vênus, Marte e Urano são menores que 9,8. Então, seu peso seria menor. Porém, a sua massa não se altera em nenhum lugar, tá? Então, olha lá, a sua massa não depende da ação da gravidade, então ela não mudará, certo? Aqui, qual seria a força-peso do Garfield em todos os planetas e no Sol, né? Como que eu faço essa conta, professora? Gente, é muito fácil. Peso, igual a massa vezes gravidade. Tá facinho. A massa dele aqui é 6, então, era só você fazer 274 vezes 6, olha lá, 3,7 vezes 6, 9 vezes 6. Professora, e para saber do meu, é só você pegar a sua massa, né, aquela que está lá na balança, e multiplicar por 9,8. Tá? Que é a gravidade do nosso planeta, tá? Então, todos esses aqui, olha lá, você teria que multiplicar por 6, porque é o quê? A massa
do Garfield, certo? Aí você chega nesses valores. Deixa eu apagar, que isso aqui vai me seguir, certo? Facinho, né? Lembrando que eu vou mandar a foto para vocês copiarem, ok? Olha lá, a força-peso do Garfield, onde vai ser menor? Então, vamos lá. Aqui, ó, 22, ó. Em Mercúrio e em Marte, que tem o quê? A mesma gravidade, o mesmo valor da gravidade deles são iguais. E aonde que vai ser maior? No Sol, olha lá. Olha a gravidade do Sol. Muito grande, né? Então, seria no Sol. E se fosse em algum planeta, né? Seria em Júpiter, tá? Quais as estações do ano referente a cada uma das imagens? Essa era muito fácil, né? Então, já estava até na ordem aqui, olha lá, primavera, verão, outono e inverno, né? Nós estamos para adentrar no inverno nessa semana e ainda não estamos, viu, gente? A gente está no finalzinho do outono, tá? Então, agora que vai vir o inverno. Então, se preparem. Se bem que aqui no nosso país, o inverno é, assim, não é tão bravo igual em outros países, né? Não neva, né? 9. Observe o esquema a seguir. Então, aqui eu tenho equinócio de outono, que começa em março. Solstício de verão, que começa dia 21 de dezembro. Equinócio de primavera, que é dia 23 de setembro. E solstícios de inverno, que começa dia 21 de junho. Olha só, o que eu falei agora? Que vai começar quem? O inverno. Agora, essa semana, tá? 21 de junho. Então, esse desenho aqui tá mostrando as estações do ano em qual hemisfério? No norte ou no sul? Onde nós estamos? No sul, né? Hemisfério sul. Qual é a forma geométrica da trajetória da Terra? Olha só, gente, elíptica, olha lá, é achatada, não é um círculo perfeito. Olha lá o Sol, ele não está aqui no cantinho, ele está levemente para um lado, certo? Explique a posição do Sol. Olha lá, o Sol se encontra em um dos focos da elipse, tá? Ele não está muito para o ladinho aqui, grudado. Ele está o quê? Levemente deslocado para um dos focos. As estações do ano indicadas na figura referem-se ao hemisfério norte ou sul? Ao sul, olha lá. Como podemos observar, solstícios de verão, a inclinação na Terra faz com que o hemisfério sul receba maior incidência solar. Vamos ver, olha lá, ó. Solstício de verão, aqui, olha lá, levemente inclinada a Terra, sim, olha só, a Terra está inclinada, então, ó o raio solar aqui chega primeiro, então a incidência maior do Sol no hemisfério sul, então verão, calor, ferver, torrar, né? E aqui, ó, lá no solstício de inverno, a Terra tá dessa forma inclinada. Então, hemisfério norte, o quê? Verão, calorzão dos brabo, e hemisfério sul, onde tem menor incidência dos raios, frio, certo? Em ambos os casos, nos equinócios, as faces, né, que quando gira o planeta, fica o quê? Uniforme, né? Não tem uma alteração na quantidade de luz solar recebida nos hemisférios, tá? D. É possível associar o inverno e o verão à distância da Terra em relação ao Sol? Não, não é a distância em que o planeta está do Sol que vai me falar as estações do ano. É por conta o quê? Do eixo de inclinação. Se o planeta não tivesse esse eixo de inclinação, se ele rodasse assim de forma reta, nós não teríamos estações do ano. Nós só temos por causa que o planeta é inclinado, ele tem um eixo de rotação inclinado, certo? Ele roda um pouquinho deitadinho, tá? Desculpa, pessoal. No Brasil, verifica-se que a Lua está na fase cheia quando nasce por volta das 18 e se põe às 6. A fase cheia é aquela que a gente vê a Lua totalmente iluminada. Na fase nova, que é aquela que a gente não vê a Lua à noite no céu, por que a gente não vê? Porque ela nasce durante o dia, tá? Então, ela passa durante o dia e a gente não percebe por causa do brilho intenso do Sol, né? Que tá tudo voltado para o Sol, então a gente não vê. Como a Lua não tem brilho próprio, então é onde a gente acaba não vendo ela. Sendo assim, a Lua na fase ilustrada,
ao lado poderá ser observada no seu ponto mais alto na sua trajetória. Então, olha só. Nas fases crescentes e minguante, ela nasce e se põe. Então, aqui ela está numa fase o quê? Minguante aqui? Acho que ela está minguando. Então, olha lá, no hemisfério sul, a Lua tem formato de C na fase crescente. A Lua crescente nasce ao meio-dia e atinge o ponto mais alto da trajetória às 18 horas. Tá certo, é o C, olha aqui, ó. Tá certo. Então, olha só, aqui é a Lua crescente, tá? Então, ela atinge o seu ponto mais alto às 6 horas da tarde. Depois, ela vai sumindo ao longo do horizonte. 11. Leia atentamente o texto e a imagem. O movimento de translação de um planeta é o movimento que ele realiza em torno do Sol. A humanidade levou muito tempo para aceitar a ideia de que a Terra e os demais planetas do sistema solar se movem em torno do Sol. Como eu falei, eles acreditavam que era a Terra o centro e todos os planetas e o Sol giravam em torno do nosso planeta Terra, né? E a gente ficaria imóvel. De acordo com a primeira lei de Kepler, a trajetória descrita pela Terra e demais planetas em torno do Sol é elíptica e não circular, lembrando novamente. O Sol ocupa um dos focos. Aqui ele não está num dos focos, ele ficou no centro, né? Mas ele é um pouquinho mais deslocado para o lado. Assim, a distância da Terra ao Sol varia com o tempo e, portanto, a velocidade da Terra em torno do Sol não é sempre a mesma. No entanto, podemos obter a velocidade média da Terra em torno do Sol, considerando a distância média da Terra ao Sol e o tempo gasto pela Terra para dar uma volta em torno do Sol. Então, vamos tentar explicar aqui. A Terra, ela diminui a sua velocidade quando ela está mais distante do Sol e aumenta a sua velocidade quando ela está mais perto, ou seja, quando ela está mais próxima do foco em que a estrela está deslocada, tá? Como ela não tem uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade única, tá? Como que a gente sabe uma velocidade média, né? Eles veem o tempo que a Terra demora e a distância que ela percorreu, tá? O periélio da trajetória, ou seja, o periélio é o quê? É o ponto mais próximo que o planeta está da estrela. Corresponde ao local onde a Terra passa no dia 22 de dezembro. Então, em que dia a Terra está mais lenta? Ou seja, ela vai ficar mais lenta quando ela estiver mais distante do planeta. E isso ocorre quando? No solstício de inverno, tá? Não sei se eu falei certo, eu sempre confundo isso. No solstício de inverno, que é o ponto mais distante em que o planeta está da estrela. Então, lá 22 de junho, que é quando começa, né? 21, 22 de junho, quando começa o inverno. Defina sombra e penumbra. Olha lá, sombra é uma região escura formada pela ausência da luz, proporcionada pela existência de um obstáculo. Então, ou seja, a sombra ela é formada quando algum obstáculo está na frente do objeto que está emitindo luz, tá? Então, formou-se a sombra. E penumbra é a região em que somente uma parte do corpo ocultante está obscurecendo a fonte de luz. Então, somente uma parte do objeto está tampando um outro, ou seja, né? Ele não, por exemplo, a Terra forma uma penumbra na Lua, tá? Porque é somente uma parte da Lua que está sendo obscura sobre a Terra na hora que o Sol bate seus raios. 13. Quando durante um dia ensolarado, uma vareta é fixada perpendicular no Sol. Então, vamos desenhar, tá? Então, eu tenho a minha vareta aqui, certo? E de acordo com o quê? O movimento do planeta, né? Vamos imaginar o Sol. O Sol tá aqui, então ele tem os raios aqui, então onde que vai estar a minha vareta, a sombra? Para cá. Quando ele tá aqui no meio, ele não tem sombra, por quê? Onde que vai projetar a sombra? Dependendo do local, quanto o movimento que o planeta Terra faz em volta do Sol, né? Não é o Sol que se movimenta, por mais que a gente ache
que é, né, tenha essa impressão, é o planeta Terra em que se movimenta, tá? A sombra vai mudando de direção e tamanho de acordo com de acordo com, como é que fala a palavra? Gente, me fugiu aqui. De acordo com o movimento aparente do Sol, tá bom? Porque quem se movimenta é a Terra. Olha lá, explique por que isso acontece. Isso ocorre por causa do movimento aparente do Sol, está escrito aqui. Como a Terra realiza uma rotação em torno do seu próprio eixo, temos a impressão de que o Sol está se movendo no céu, nascendo no leste e pondo no oeste. Durante esse percurso, a incidência da luz muda, ocasionando sombras cada vez mais alongadas no período da tarde. O menor alongamento da sombra ocorre quando o Sol estiver próximo ao meio-dia, ou seja, o menor, não tem aquela sombra que a gente consegue ver. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Essa é a nossa próxima matéria, tá? E um pouquinho mais simples que essa aqui que a gente acabou de ver, vamos falar sobre tempo, clima, né? Chuva, latitude, longitude, meu pai amado, vegetação, relevo, e bora começar a segunda parte da apostila 2, certo, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar lá no grupo. Tchau, tchau. Opa!